Olá, tudo bem com você? Sinta-se muito bem acolhido, muito bem acolhida. Aqui é o nosso canal que trata de saúde mental, desenvolvimento de pessoas e desenvolvimento pessoal. Meu nome é Domingos Sávio. A pedagogia de Sócrates. Quem foi Sócrates, filósofo grego? Que viveu em média 359 anos, 370 anos antes de Cristo, a qual tem uma vivência, tem uma história similar à vivência de Cristo, Jesus Cristo, né? A qual queria trazer o ser humano a um processo de iluminação, né? Conscientizar cada vez mais a criatura humana, assim como Jesus, que trouxe uma grande mensagem, né? E foi condenado, como assim Jesus foi, e no caso de Sócrates tomou a cicuta, que era o veneno da época. Sócrates foi um grande homem. Esse filósofo grego que foi um grande contribuidor, mestre, que influenciou um discípulo, Platão, que depois vai influenciar Aristóteles, dá um pontapé inicial na história, sobretudo do Ocidente, com a filosofia, a mãe de todas as ciências, e marca o período socrático, com esse grande ser imponente. Sócrates, ele era um camarada que conseguia ser calvo, né, que era calvo aqui na frente e cabeludo atrás, andava descalço pelas chamadas ágoras, né, que eram as praças públicas de Atenas, fazendo as chamadas grandes pregações, arrematando multidões, trazendo uma pedagogia muito contundente em prol de um processo, né, muito importante para épocas atuais de autoconhecimento, autodescoberta, que é a chamada introspecção. O Sócrates trazia essa introspecção que consiste em você fazer um mergulho interior, de você perceber suas potencialidades, perceber suas fragilidades, essa autoanálise, essa autodescoberta, e que a introspecção era uma perspectiva tão gigante, porque na perspectiva de Sócrates, antes do sujeito adentrar no mundo externo, um mundo social, ele precisa fazer uma viagem interior, racionalmente. Aí ele pega lá a grande frase do pré-socrático Tales de Mileto, e que ganha dimensão com ele, chamada "Conhece-te a ti mesmo", que é muito semelhante àquilo que Jesus fala quando diz: amai o próximo como a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Tem coisa mais interessante do que o autoconhecimento, do que conhecermos a nós mesmos, porque a gente sempre aprendeu a lidarmos com as coisas de fora, para lidarmos e aprendermos as coisas do mundo, e nada acerca de nós. Somos, nesse sentido, analfabetos de nós mesmos. Tanto que muita gente cria um pânico muito grande quando é para falar de si. E o Sócrates já trazia essa proposta da introspecção, para, sobretudo, achar a luz interior que está dentro de si. Coisa que Jesus falou. O reino de Deus está dentro de vós. E a gente precisa, antes de amar o outro, amar a si mesmo. Esse olhar interior. O Sócrates, ele fazia uma analogia dentro da proposta dele, em cima do trabalho da mãe, que era a parteira. E o que faz um parteiro, uma parteira? Traz a criança para um mundo das luzes, né? Para um mundo dos vivos. A criança sai ali do ventre materno, onde está tudo ali escuro, onde está ali no conforto, para ser gerada para o mundo das luzes. O Sócrates, ele faz essa analogia, né, em levar a criatura humana saindo do recôndito, do que está lá escondido, obscuro do ser humano, para a autocompreensão do ser.
para entender essa potencialidade inerente que existe no ser humano, através da introspecção. E a pedagogia que o Sócrates utilizava era duas propostas muito essenciais, inclusive para hoje. A chamada maêutica e a chamada ironia. O que é maêutica? Maêutica, sobretudo, é você fazer uma pergunta em cima daquilo que é perguntado, a retribuir a pergunta que te foi feita. Porque Sócrates partia da perspectiva que quando alguém faz uma pergunta, ela já sabe mais ou menos a resposta. E às vezes vai buscar no outro um processo de autoconfirmação. Como a ideia do Sócrates sempre foi levar o sujeito à iluminação e ela buscar suas próprias conclusões e suas altas reflexões a partir do mergulho interior do processo de autoanálise, ele devolvia a pergunta. Então suponhamos uma situação, quando alguém perguntava a Sócrates: Sócrates, vós sois um homem bom? Você é um homem bom? Ele dizia: por que você é? O que ele está querendo dizer com isso? Olha, para você não é muito interessante saber se eu sou uma pessoa boa ou não. Você não vai viver comigo? O que vai trazer de significativo para você saber se eu sou uma pessoa boa ou não? Agora, para você, é muito importante, é essencial você saber e conhecer se você é uma pessoa boa ou não. O estágio ao qual você se encontra, potencialidades e fraquezas ao teu respeito. É muito importante fazer essa introspecção. Então ele devolvia a pergunta para a pessoa, ao título da pessoa refletir sobre a pergunta e principalmente acerca de si. E buscar, sim, a sua autonomia de pensar, o seu empoderamento, a sua integridade, não é, emocional. Então ele trazia uma proposta de fortalecimento através da maêutica, que é uma prática pedagógica muito importante, tanto do âmbito da educação, de trazer essa reflexão, trazer o devolver essa pergunta, como principalmente utilizar dentro da psicoterapia. Tem propostas psicológicas hoje que são muito fundamentais e utilizam até o diálogo socrático. Uma delas é a logoterapia do Viktor Frankl, né? Na busca de descoberta de potenciais, análise de valores, a autorreflexão através do diálogo socrático é muito bem-vindo. Então a maêutica é uma pedagogia socrática. E a outra é a ironia. Seria a ironia dentro da perspectiva socrática. Ironia não é dentro do ponto de vista de deboche, do sarcasmo. Mas ironia é você trazer um contraponto em cima daquela condição que a pessoa está trazendo. Porque muitas vezes a pessoa estava ali refletindo realmente e colocando em xeque algo que ela estava defendendo como verdade. E o Sócrates ele trazia essa reflexão acerca da verdade. O que é a verdade? A verdade precisa olhar para dentro de si. Muitas vezes a verdade não é o que está dizendo lá fora, e sim o que diz aqui para dentro. E como a gente perde essa autorreferência, a gente vai buscar lá fora o que compete a gente buscar lá dentro. Por isso que deixam-nos, de uma certa forma, atabalhoado pela vida, buscando algo onde a gente está procurando no lugar errado, onde o principal caminho é o interior. Então a ironia é você trazer um contraponto em cima daquilo a qual a pessoa está defendendo enquanto verdade. Então, exemplo, suponhamos, se trazia uma temática à tona, colocar uma coisa mais simples, né, de ser enfatizada a título de exemplo, e não de profundidade da questão, mas a título de exemplo. Se trazia a questão: você é a favor do aborto? Ou você é contra o aborto? Aí a pessoa, suponhamos, trazia uma ideia: eu sou a favor do aborto porque o aborto ele vai lá, sei lá, colocar, a mulher tem o direito de decidir do aborto, e coloca lá a ideia dela e defende como verdade. O princípio da ironia é o contraponto. Essa ideia contrária, essa ideia, né, ao contrário, para a pessoa refletir. Aí, você é a favor do aborto por conta disso, mas você não acha que o ser também
ele tem direito de viver a vida dele, ele também tem o direito, e a mãe, quando faz um aborto, está negando esse direito à vida a qual o ser teria, tem. Então, em suma, você traz uma proposta que a outra pessoa muitas vezes não estava refletindo sobre aquilo. E daqui a pouco ela estava colocando em xeque aquilo que ela estava defendendo com verdade a partir do contraponto que você estava trazendo. E é uma pedagogia extremamente pontual e eficiente no sentido da autoanálise daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, como a gente enxerga o mundo, para a gente colocar em xeque, no sentido se as coisas são como elas são, como nós as vemos. Porque a gente pode estar se afastando completamente da essência da condição. Então, a ironia é esse contraponto a nível de você trazer uma reflexão e para você ver se a pessoa coloca em xeque aquilo a qual ela sustenta. Que pode ser algo que ela está defendendo de uma forma impulsiva, né? De uma forma que ela aprendeu porque ensinaram a ela, mas ela nunca refletiu sobre aquilo e vive só reproduzindo. A ironia que esse contraponto, essa ideia contrária em cima dessa definição, dessa verdade a qual a pessoa sustenta, para ela refletir e para realmente ela chegar a um pensamento autônomo, a ela tirar suas próprias conclusões e até avaliar se aquele conteúdo a qual ela está trazendo, estabelecendo como verdade, é algo dela ou foi algo de alguém. E agora a proposta com a ironia é ela pensar com a própria cabeça dela e ela se sustentar nisso. Então é um processo de reflexão, de iluminação, de autoconhecimento. Então tá aí a pedagogia socrática como é eficiente dentro dessas duas propostas da maêutica, que é você perguntar em cima do perguntado, e da ironia, que é você trazer esse contraponto, não é? Contrariando aquela reflexão, aquela verdade a qual a pessoa se coloca, está se posicionando e deve estabelecendo aquilo como a verdade. Então, o diálogo socrático, a pedagogia socrática, ela traz um contributo muito grande para a sociedade atual, para nós, desse grande homem que viveu ali 359 anos, 370 anos antes de Cristo. Se esse conteúdo fez sentido para você, dá um like aqui para a gente, se inscreve no nosso canal e desde já muito agradecido por você ter assistido esse vídeo aí.